minha pequena luta aqui com o Microsoft. Vamos começar a nossa aulinha de hoje, Direito Civil. Bem-vindos, bem-vindos todos à nossa aula de hoje de Direito Civil. Essa nossa aula mórbida. Vamos falar sobre extinção da personalidade jurídica. Nós já sabemos como ela inicia, agora vamos verificar quando ela acaba. E aí, galera, nós estamos falando exatamente da unidade 3 da apostila. Então, vamos fazer um apanhado geral aqui. Primeiro, estão me ouvindo, minha gente? Só respondam isso. Eu acho que está meio estranho, alguma coisa estranha acontecendo. Sim, estou ouvindo. Bom dia, tranquilo. Muito bom dia a todos vocês. Excelente semana para nós, que essa semana a gente consiga estudar bastante e ver a nossa evolução, né? Sabe quando você fica com orgulho de si, do quanto que você está aprendendo, está estudando? É isso que eu desejo essa semana para vocês, tá? Além de muita saúde. Vamos juntinhos aqui para o direito civil, seguindo uma sequência lógica de acontecimentos, né? Direito civil, ele está na nossa vida. Antes disso, eu peço para vocês a gentileza de, caso não estejam me vendo no quadradinho, ou principal, né? Não é me ver no quadradinho. O principal é ver a matéria na lousa, que na lousa não, na tela, né? Olha eu, saudosa da sala de aula, né? Eu estou vendo que esse computador aqui, ele já está no pré-óbito, ele já está entrando para UTI, né? Mas vamos que vamos. Olha só, aqui para mim está mostrando unidade 3 da ausência das pessoas jurídicas. É a única coisa que eu estou vendo na tela. Se vocês estiverem vendo isso aí, para mim já está ótimo. Então, eu estou aqui de acordo com a tela. Estão vendo, galerinha? Sim. Obrigada. Então, como eu falei para vocês, essa nossa aula vai ser um pouco mórbida. Nós vamos continuar a falar de morte, né? Então, vamos lá. Vamos fazer um contexto da história de hoje aqui do direito civil e vamos ver a aplicação prática disso, né? Nós falamos desde o começo do curso de direito civil que as pessoas e bens, né? Para eu chamar alguém de pessoa, ela tem que ter existência jurídica. O que é existência jurídica? É aptidão para ter direitos e obrigações dentro da esfera jurídica. O que é ter direitos e obrigações? É poder, por exemplo, ser proprietário de alguma coisa, fazer um contrato, ter uma demanda contra si, ou seja, ter responsabilidade. Então, para ser pessoa para o nosso direito, é aquele que tem deveres, que a gente chama de responsabilidades, e direitos. Pode ser direito a ser proprietário, direito a ser pai, direito a alimentos, vários tipos de direito, direito trabalhistas, vários tipos de direito, ir e vir. Essa é a pessoa para o direito, pessoa. Para ser pessoa para o direito civil, nós vamos ter dois grandes tipos diferentes: pessoa natural e pessoa jurídica. Pessoa jurídica ainda nós não estudamos, nós estamos ainda na pessoa natural. E aí eu disse para vocês que o direito civil considera uma pessoa no momento do nascimento com vida. Nasceu com vida, respirou, pessoa. Não importa se respirou uma vez e morreu, é pessoa. Mas a lei vai pôr a salvo o direito do nascituro, ou seja, aquele ente concebido, mas ainda não nascido, ele tem uma expectativa de direitos. Isso que nós estudamos. E aí nós falamos que personalidade jurídica é a mesma coisa que pessoa. Depois, nós falamos o seguinte,
que essa personalidade jurídica é um atributo, sendo pessoa natural, do nascido com vida. Essa personalidade jurídica, ela vai se estender durante toda a vida da pessoa até a hora da sua morte. E aí, galera, olha só, também falamos, né, que a pessoa pode ter personalidade jurídica, mas ela pode não ter capacidade. O que é isso? Ela não tem a aptidão sozinha de ter direitos ou responder por aquilo que ela faz. E aí nós falamos dos institutos da incapacidade, falamos que a incapacidade até os 16 anos ela é absoluta, ela precisa de um representante. Depois falamos que dos 16 até os 18 ela é relativa, e aí falamos lá do artigo 3º, quais são as causas de incapacidade relativa, e não inclui aqui os deficientes mentais, graças a uma alteração do código que aconteceu em 2015. Falamos das causas de antecipação dessa capacidade, que nós chamamos de emancipação. Maravilha. Depois disso, pessoal, é hora da gente falar como que essa personalidade jurídica que inicia com o nascimento com vida, quando ela termina com a morte. Então, morreu, não tem mais personalidade jurídica, ela não vai ter mais direitos e obrigações, porque morreu. E existe no nosso sistema jurídico, no nosso direito, 2 tipos de morte. Nós vamos ter a morte de fato e esse instituto da ausência que nós vamos ter hoje. Primeiro, a morte com corpo, né? Eu vou ter um atestado de óbito dizendo que a pessoa morreu, morte encefálica, morreu, né? Daí eu tenho a extinção da personalidade, muito mais fácil de ter um atestado de óbito, encerrou a vida da pessoa. Mas e quando essa pessoa, pessoal, some no mundo? Né? A gente escuta bastante histórias assim, né? Um caso clássico, né, que aparece para a gente é a irmã do Vitor Belfort. Ela, sumiu, ninguém sabe da menina, né? É o tal da Instituto da Ausência. Como que fica os bens dessa pessoa, né? Para a gente poder imaginar o Instituto da Ausência, vamos pensar numa pessoa muito rica, né? Muito rica. Porque se for um pobre, ele sumiu, vai entrar para a estatística, não tem bem para partilhar. Agora, vamos pensar uma pessoa de posse, Silvio Santos. Silvio Santos, né, que mora lá na Flórida, né? Ele não mora aqui, ele vem aqui só para gravar, de vez em nunca. Mas vamos pensar no Silvio Santos. Silvio Santos, uma pessoa de posse, né? Ele simplesmente, sumiu. Em vez de pegar o avião para ir embora, o seu jatinho particular, ele sumiu do mapa. Ninguém sabe, ninguém viu. E aí, o que faz? Não tenho notícias desse homem. Como que faz com a gerência do SBT? Como que faz com o banco? Como que faz com o carnê do baú? Como que gere, então, o que essa pessoa deixou, os empreendimentos dela. E é para isso que vai surgir, então, o Instituto da Ausência. A apostila, na seção 3, na unidade 3, ela vai tratar da ausência e das pessoas jurídicas. O que eu fiz? Eu fiz um apanhado geral, um resumão, para a gente aprender a sequência lá do Instituto da Ausência. Nós vamos aprender logo de início que uma pessoa sumiu, precisa de alguém para administrar os bens dela. Mas tentem lá no banco falar assim, por favor, meu pai aqui, ó, Silvio Santos, eu gostaria de dar uma olhada nas contas dele. Ninguém deixa, tem o sigilo fiscal. Então, para isso, vai ter um processo que a gente vai ter que propor, e nesse processo vai ser nomeado um curador que faça a gestão dos bens, possa movimentar conta, possa administrar as empresas enquanto essa pessoa não volta. Então a lei vai dar um prazo para essa
pessoa voltar, porque qualquer um pode sumir se quiser, né? A gente sabe que tem uns parentes meio tóxicos e tal, pode sumir. Mas se ela voltar, ela ainda tem direito a empresa dela, ela tem direito às contas dela, né? Tudo que esse gestor provisório fizer, ele precisa prestar contas. Vamos lá, então, para esse primeiro instituto que eu acho muito interessante, que é o Instituto da Ausência. Vamos lá. Aqui, eu coloquei aqui um conceito aqui para a gente iniciar. A existência da pessoa natural termina com a morte. A morte pode ser presumida. Ela vai ser presumida quando a pessoa sumir. Aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva, né? Eu vou ter morte presumida dos ausentes. Então, se a pessoa sumiu, o juiz pode declarar uma morte presumida. É aí que eu queria chegar com vocês. Vai ter, então, um prazo para essa pessoa voltar e uma pessoa está gerindo os bens ali do Silvio Santos. Se ele não voltar durante um período, presume a sua morte. E aí, o período vai durar. São 3 fases. Primeira fase dura, em regra, 1 ano. Segunda fase, 10 anos. Terceira fase, já começa a dividir os bens. Então, terceira fase já começa a dividir os bens dele. Se ele voltar nesse meio tempo, ele vai ter as coisas dele de volta, sem direito, né, aos frutos, né? Gerou lucro, dinheiro. Vamos lá para mostrar para vocês como que vai funcionar para declarar a morte presumida, né? Nós vamos verificar que existem casos em que é extremamente provável que a pessoa morreu. Então, não vamos precisar desse processo todo. Esse processo todo aqui vai ser quando a pessoa simplesmente sumiu. Foi comprar um cigarro, nunca mais voltou. Aí sim nós vamos ter essas 3 fases judicial. Mas vamos pensar naquele acidente que aconteceu pouco tempo atrás, né? Do avião bater aqui no aeroporto de Congonhas, se eu não me engano, ele bateu no muro, morreu todo mundo que estava no avião. Nesse caso, pega a lista das pessoas ali, e aí essas pessoas são declaradas mortas, mesmo sem o corpo. Todo mundo morreu carbonizado, não tem como saber quem era a vítima, quem não era, mas é muito provável que aquela pessoa esteja morta, que ela não vai voltar. Então, não vai ter esse processo de ausência. Vamos lá, então, para falar disso. E aí, nós vamos ter 3 fases. Primeiro é a fase da curadoria dos bens do ausente. Aqui sumiu, não voltou, desapareceu. O que eu faço com a gestão do patrimônio? As contas dessa pessoa, né? Tem aqui aluguel para pagar. Alguém precisa tomar a frente ali e continuar o negócio dessa pessoa. Exemplo do Silvio Santos, né? Tem que pagar os artistas, tem que movimentar a conta, tem que dar ordem. E aí? Primeira fase, alguém se insurge ali para administrar. Pode ser um administrador profissional indicado pelos filhos, pode ser o cônjuge, descendente, ascendente é meio impossível, né? Já que o Silvio Santos deve ter mais de 80 anos, e alguém vai gerir o patrimônio dele. Curadoria dos bens, vou cuidar dos bens dele como se ele estivesse aqui. Passou essa primeira fase? Sucessão provisória. O que é sucessão, gente? Sucessão a gente conhece, né, como inventário, né? Sucessão é passar de um para o outro. O bem é meu, o SBT, eu vou passar para o meu herdeiro. Ele vai ser sucessor. Herdeiro pode ser de testamento, pode ser os herdeiros que a gente chama herdeiros obrigatórios, né? Então, sucessão. Mas vejam, aqui nessa segunda fase, a sucessão é só provisória, ou seja, qualquer momento ela pode ser desfeita. Essa segunda fase da sucessão provisória, ele ainda tem esperança que volte, então vamos esperar mais 10 anos. A lei fala, se ele tinha mais de 85, se eu não me engano, a gente vai ver já já o número certo.
Quando ele sumiu, então, em vez dessa fase durar 10 anos, cai para 5. Depois, sucessão definitiva, ó. Tudo isso porque não tenho certeza da morte, não tenho certeza da morte. Próximo, então vamos lá. Essa primeira fase, pessoal, essa primeira fase vai estar lá do artigo 22 ao artigo 25. Eu trouxe aqui essas bolinhas aqui para a gente trabalhar com as principais observações acerca da sucessão do ausente. Aqui eu estou falando da apostila inteira, né? Da apostila inteira, do capítulo inteiro da apostila, da seção. Mas eu coloquei as partes principais e ainda de forma muito mais aprofundada para a gente ter. Vamos lá, então, para a primeira observação. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, sem dela haver notícia, foi comprar um cigarro, nunca mais apareceu. Se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará ausência e nomeará um curador. Aqui é importante essa parte aqui, deixando o representante ou procurador. A pessoa pode simplesmente querer sumir do mapa. Eu vou fazer um sarau, eu vou para fazer um ano sabático, vou andar de bicicleta por aí, não quero saber de parente, não quero saber de marido, não quero saber de nada. Então eu vou sumir um ano. E aí eu vou virar assim para uma pessoa da minha confiança, um representante ou um advogado que eu tenha e vou dizer: vou sumir, eu vou passar uma procuração, você vai me representar durante esse tempo que eu estiver fora. Então, quando tem um representante ou um procurador, a lei vai dizer: não, essa pessoa vai voltar. Ele só está sumido porque ele está de saco cheio, mas ele vai voltar. Então, a lei vai falar: a pessoa sumiu e não deixou representante e nem deixou nada. Nesse caso, não sumiu, né? Aí sim, o juiz vai declarar ausência e vai nomear um curador. Esse curador, ele vai poder administrar as contas, ele vai fazer pagamentos, ele vai impedir que os bens se deteriorem, ele vai gerir como se fosse a própria pessoa sumida, né? E quais são os poderes que esse curador tem? Será que são os mesmos? Vamos pensar no Silvio Santos, o mesmo que o Silvio Santos teria? Não. O juiz vai dizer quais os poderes que esse curador tem. Chegou lá na hora, opa, tem esse poder aqui, eu não tenho, ele não pode fazer. Ele precisa antes pedir autorização para o juiz para fazer. E ali está lá, o segundo aqui. Este curador terá poderes e obrigações determinados por juiz que perdurará por 1 ano ou 3, se o ausente tiver deixado o procurador ou representante. Então, voltando aqui à história do Silvio Santos. Se ele sumiu sem avisar ninguém, essa fase aqui de ausência, somente ausência, não tem morte presumida ainda, vai durar 1 ano só. Se ele deixou procurador, fica aqui com a procuração, pode trabalhar aqui com as minhas coisas. Essa fase da ausência vai demorar 3 anos, porque é possível que ele volte, já que ele deixou alguém responsável pelas coisas, ele já estava tramando que ele ia sumir do mapa. Então, olha lá, essa fase da ausência vai durar 1 ano se não deixou procurador, 3 anos se deixou procurador. Poderá ser curador. Quem pode ser, então, essa pessoa que vai cuidar dos bens? Se ele não deixou alguém responsável da confiança dele, né, que é o caso sumir sem deixar notícia nenhuma, primeiro lugar, cônjuge ou companheiro. Então, a Iris Abravanel vai ser a curadora dos bens, né? Depois, os pais, não tem pai, então os descendentes. Descendentes quem são, né? Filho, neto, por aí vai, bisneto, trisneto, ele deve ter tudo isso. Então, quando a gente coloca os mais próximos precedem o mais remoto, quer dizer, para ser curador, se a Iris não quiser,
vão ser primeiro os filhos, para se nenhum filho quiser, aí sim os netos. Então, primeiro os mais próximos, depois os mais remotos, né? Na falta dessas pessoas, ninguém quer ou não tem, é o juiz quem escolhe. Então, resumindo aqui, essa aqui é a primeira fase. A gente chama essa primeira fase de declaração de ausência. Eu declaro que ele está ausente para que alguém possa gerir os bens dessa pessoa. Vamos lá, então, para... Olha lá. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Quando? For extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. A declaração da morte presumida nesses casos somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. O que essa observação aqui quer dizer? Eu já posso pular essa primeira fase e ir direto para a terceira fase. Quando? Quando for extremamente provável que a pessoa morreu. Por que eu vou abrir uma fase de curadoria de bens se é extremamente provável que a pessoa morreu? Ele estava no navio que afundou, ele estava ali no avião que explodiu. Então, esquece, ele não vai voltar. Então, o juiz já declara a morte presumida, já vai direto para a morte presumida. Ó, morreu. Elisa Samúdio, extremamente provável que ela morreu. Não tem como fugir aqui. O próprio assassino, Bruno, disse que ela morreu. Não, ela morreu. Não fui eu que matei, mas eu sei que ela que morreu. Foi isso que ele falou, né? Não foi ele que matou, né? Que picou e deu pro cachorro. Mas foi ele que estava ali na maracutaia para ela morrer, né? Então, está extremamente provável que ela morreu. Por isso que é morte presumida. E essa morte presumida, ela vai acontecer, né? É extremamente provável, né? Estava ali na lista do avião, o navio afundou, foi um acidente e o corpo sumiu, né? Vi um caso que a pessoa pulou, saiu pelo vidro do carro, estava sem cinto de segurança no banco de trás e caiu no mato, caiu num poço, quebrou tigela. E aí não acharam o corpo, mas extremamente provável que a pessoa estava ali dentro, que ela morreu. Aqui, né? Aqui é caso de guerra, foi feito prisioneiro e não foi encontrado até 2 anos após o término da guerra, né? Ainda bem a gente não tem guerra declarada aqui, mas a OAB pergunta, né, se for preso em campanha, foi lá um preso, tá lá, e na época de guerra ele não voltou depois de 2 anos que a guerra acabou, morte presumida, né? E aí buscou, procurou, não achou, morte presumida. Então esquece aqui na morte presumida a ausência. Tá muito provável que a pessoa morreu. E aí, né, nós vamos para a segunda fase aqui, né? Na segunda fase, que nós temos a sucessão provisória, ela vai estar nos artigos 26 a 36 do Código Civil. Vamos ver aqui. Passado o período da arrecadação dos bens do ausente, poderão os interessados requerer que se declare ausência e que abra provisoriamente a sucessão. O que significa isso? Na fase de curadoria, além do curador gerir o patrimônio, ele precisa entregar para o juiz uma relação de patrimônio, o quanto ele está gastando, o quanto ele está recebendo, né? E essa parte de reunião de patrimônio, nós vamos falar de arrecadação dos bens. Ele tem um apartamento aqui, ele tem contas aqui, investimentos, faz uma lista e passa para o juiz. Depois de 1 ano, né, ou de 3 anos, se ele deixou procurador, os interessados, ou seja, os filhos lá do Silvio Santos, vão pedir essa declaração vão pedir a declaração de ausência e
a sucessão provisória. Vamos lá. São interessados. Quem pode pedir? O cônjuge, que não se separou judicialmente, né? Aqui inclui o companheiro, os herdeiros e também os credores. Aí aqui, quando a gente fala de sucessão provisória, quem tem interesse também os credores. O Silvio Santos estava me devendo, peraí, vão dividir o patrimônio dele? Antes de dividir o patrimônio, eu quero que ele pague a dívida, né? Porque quando a gente faz uma sucessão, a sucessão tem uma barreira, as dívidas. Então, primeiro paga a dívida, o que sobrar vão para os herdeiros. E aí eu lembro que eu ouvi uma vez falando que morto não paga dívida e paga sim, né? Tendo inventário, paga sim, porque os credores entram no inventário pedindo o valor deles, né? O juiz tomará providência para evitar a Ixi, essa palavra é difícil. Põe na lista aí de palavrinhas para falar no TCC. Deterioração dos bens, como, por exemplo, autorização de venda, garantia de quem se emitir na posse, prestação de contas. Vamos pensar que ele tem um aras, né? E dentro desse aras tem vários cavalos puro sangue, touro reprodutor, e ninguém quer cuidar, né? Então, o que o juiz vai fazer? Autoriza a venda e aí transforma isso em dinheiro. Aí o dinheiro é mais fácil de lidar do que o aras, né? O aras é muito mais difícil. Então, abrindo essa sucessão provisória, tem aqui, para transferir o patrimônio, um aras. Ah, não, aras a gente não quer, vamos vender. Vendeu, e aí o dinheiro respectivo do aras aqui. Não vai ter, os bichinhos não vão morrer, não vai ter mais prejuízo que outra coisa, né? Então a gente pede para vender. Os ascendentes, descendentes e cônjuge, uma vez provada a sua qualidade de herdeiros, poderão, independentemente de garantia, entrar na posse dos bens do ausente. Os imóveis do agente do ausente, só se pode alienar, não sendo por desapropriação ou hipotecar, quando o juiz ordene para lhe evitar a ruína. Nessa fase aqui, eu tenho uma sucessão provisória. Então, vende os bens que podem ter algum deteriore, para evitar que deteriore, sempre com autorização do juiz. Os filhos já podem entrar na posse dos bens. Tenho 7 casas, 7 filhas, cada uma entra numa casa, provisoriamente. Ele voltando aqui, vaza todo mundo de volta para suas casas aqui, né? E aí, aqui é tudo provisório. Vamos dividir como se fosse o inventário normal, mas de forma provisória. Essa fase, pessoal, dura 10 anos, independente da pessoa ter deixado o procurador ou não. Empossados dos bens, os sucessores provisórios ficarão representando ativa e passivamente o ausente, de modo que contra eles correrão as ações pendentes e as de futuro que serão movidas. Aqui na sucessão provisória, então, tira a figura do curador, não tem mais um só responsável pelo patrimônio, mas o patrimônio vai ser o espólio, ou seja, os herdeiros, eles que estão na posse do bem. E aí, desses herdeiros, eles vão ser sujeito passivo nas ações que porventura surjam contra aquele ausente. Eles vão estar lá à frente disso. Então, em vez de processar o Silvio Santos, processa o espólio do Silvio Santos, os herdeiros dele, porque eles estão na posse dos bens. Os descendentes, ascendentes ou cônjuge que for sucessor provisório do ausente, fará seus todos os frutos e rendimentos dos bens que este couber. E os outros sucessores, porém, deverão capitalizar metade desses frutos e rendimentos e prestar contas anualmente ao juiz. Se o ausente aparecer e ficar provado que a ausência foi voluntária e injustificada, perderá em favor do sucessor sua parte nos frutos e rendimentos. O que isso aqui quer dizer? Olha só. Durante esse período que a pessoa esteve sumida, os frutos oriundos
do patrimônio desse ausente vai pertencer aos herdeiros, vai pertencer aos sucessores. Então, ele tinha lá investimentos e o investimento rendeu juros. Ele tinha imóveis e os aluguéis ou alugueres renderam um dinheirinho. Esse dinheiro pertence aos sucessores, vai ser deles. Porém, se ele aparecer, olha lá, se ele aparecer e ficar provado, né, que ele sumiu porque ele quis, sem nenhuma justificativa, os herdeiros não precisam devolver esses frutos, é isso que está querendo dizer. Vamos pensar aqui que ele sumiu porque ele foi sequestrado e ninguém pediu resgate e ele ficou preso e conseguiu escapar, né? Ou então lá na história do Bruno Mezenga, o avião caiu, ele ficou 6 meses num matagal, ou 2 anos, né? Melhor, porque daí já entrou para sucessão provisória, precisa de 1 ano. Ele ficou preso no matagal, só comendo bichinho, larva de coqueiro podre. E depois desse período ele voltou. Vejam, aí ele tem uma justificativa para a ausência dele, né? O avião caiu, foi decretada até a sua morte presumida, extremamente provável que morreu. Mas não morreu. O que vai acontecer? Devolve aqui os frutos. Rendeu nesse período tanto meu gado, devolve aqui o dinheiro. Olha só que maravilha. Ainda na provisória, peraí, ai meu Deus, tô com um negócio aqui que eu não consigo tirar, deixa lá. Se durante a posse provisória se provar que a época exata do falecimento do ausente, considerar-se-á nessa data aberta a sucessão em favor dos herdeiros. Olha só, ainda estamos na parte da sucessão provisória. Ainda ele só tem direito aos frutos, por exemplo, aluguel, juros, e pode morar nas casas. Mas se vier uma notícia da morte mesmo da pessoa, o que vai fazer? Emite-se, então, uma certidão de óbito retroativa. Morreu, então, naquela data que ele sumiu. E aí, divide todos os bens, né? Divide todos os bens. Se o ausente aparecer, ou se lhe provar a existência depois estabelecida a posse provisória, cessarão para logo as vantagens dos sucessores nela emitidos, ficando todavia obrigados a tomar as medidas assecuratórias precisas até a entrega dos bens do seu dono. Apareceu? Devolve. Se tiver justificativa, devolve até os frutos. Se não tiver justificativa, perdeu o direito aos frutos. Lembrando, fruto significa o que rendeu esses bens ausentes. Tá vendo, pessoal? Por isso que a lei, ela tá preocupada com alguém que sumiu e deixou bens. Se não deixou bens, não vai ter toda essa... Até tem, né? Mas as pessoas, elas não vão o usufruto dos rendimentos, nem nada, né? Próximo aqui. Ih, travou? Ah, vamos lá. Agora, vamos para a parte definitiva, né? Olha lá. Lembrando que isso é um processo. O processo já está desse tamanho, só de prestação de contas. Agora, do artigo 37 ao 39, última fase aqui. 10 anos depois de transitada em julgado a sentença que concede a provisória, ou seja, 10 anos depois da segunda fase da sucessão, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e levantamento das cauções prestadas. Pode-se requerer a sucessão definitiva também, provando que o ausente conta de 80 anos de idade, eu falei 85, então é 80, e 5 anos dataram as últimas notícias dele. Olha aí por que eu lembrei de 85, porque são duas coisas diferentes, né? Então, vamos por parte aqui. Há alguns tipos de herdeiros que precisam prestar caução. O que é isso? Eu vou morar aqui na casa, mas olha,
Se eu tá aqui um valor X referente ao tempo que eu vou ficar para o juiz, e se tiver alguma destruir o imóvel ou a pessoa aparecer, essa caução vai ser o aluguel do tempo que eu fiquei aqui. Esses herdeiros são aqueles que não são descendentes da pessoa ou cônjuge, né? Por exemplo, ele deixou parte tá lá no testamento que deixou parte para fulano de tal, que não tem nada a ver com os herdeiros. Então, se essa aberta a sucessão definitiva depois de 10 anos, ele pode pegar de volta esse dinheiro que ele deixou lá, já que é dele o bem, de acordo com o testamento. E aí, ele está dizendo o seguinte, né? Se essa pessoa que sumiu tiver 80 anos, muito provável que ela morreu, e já faz 5 anos que ela sumiu, 5 anos as últimas notícias, então essa fase segunda não vai durar 10 anos, ela vai durar 5 anos, o prazo cai pela metade. Por quê? Extremamente provável que uma pessoa que sumiu com 80 anos, né, que sumiu e já tem 80 anos e faz 5 anos que ele sumiu, provável que ele já tenha morrido. Aí agora o regresso. Regressando o ausente 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, ou alguns de seus descendentes ou ascendentes, aquele ou estes, haverão só os bens existentes no estado em que se acharem, ou subrogados em seu lugar, ou o preço que os herdeiros e demais interessados houverem recebidos pelos bens alienados depois daquele tempo. Se nos 10 anos o ausente não regressar e nenhum interessado promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando ao domínio da União quando situados no território federal. Vamos lá. Essa pessoa que sumiu, ela vai ter, depois que abrir essa terceira fase, até 10 anos para aparecer. Se ela aparecer depois de 10 anos da sucessão definitiva, é o náufrago aqui, né? Apareceu depois de 10 anos da sucessão definitiva, ele vai ter direito ao que sobrou do patrimônio dele. Vamos pensar que ele é uma pessoa normal, né? Entregou todo o patrimônio para os herdeiros e os herdeiros, ó, tacaram fogo em tudo, né? Gastaram tudo rapidinho, né? Se gastou tudo, ele não vai ter direito a nada. Porém, se os herdeiros eles trabalharam com aquele patrimônio, multiplicaram o patrimônio, ou pelo menos tem o que ele deixou, tiver o que ele deixou, ele vai ter direito a esses bens, né? Por exemplo, vendi a casa X e com o dinheiro eu comprei a casa Y, né? Ele vai ter direito à casa Y. E o tempo que essa pessoa morou ali, ele tem direito aos aluguéis, ele tem direito aos frutos? Não, não tem direito. Mais uma observação. Se em 10 anos da sucessão definitiva aparecer um outro herdeiro, sumido, né? Apareceu o herdeiro, esse também vai ter direito aqui ao que aparecer ali, o que tiver ali nessa época, senão não vai ter direito a nada mais, né? A gente fala que esse é o direito de petição de herança. Depois que teve a partilha, 10 anos, em 10 anos pode aparecer outro herdeiro. Se não apareceu, ó, blá blá. E se essa pessoa morreu e não deixou nenhum herdeiro, ninguém foi atrás, né? Ninguém foi atrás, não existe ninguém. Esse patrimônio vai ser então incorporado ao patrimônio do município ou do Distrito Federal. Aqui depende onde que está, né? Se estiver ali no Distrito Federal, na circunscrição do Distrito Federal, será dele. Se tiver em algum município, será dele. A gente aqui chama de herança vacante ou herança jacente. Tá lá, não tem ninguém quis saber, vai integrar o patrimônio do Distrito Federal, do município ou ainda de algum território, se tiver em território federal, será da União. Lembrando que nós
Não temos territórios na União, nós não temos territórios no Brasil, esse ente federativo chamado território, nós não temos, mas a Constituição permite a criação, mas nós não temos território. Se tivesse um território ali, aí seria da União. Caso contrário, ou é do município ou é do DF. Esse aqui, então, pessoal, foram as 3 fases. Vamos voltar, ó. Fase da curadoria de bens, fase da sucessão provisória e fase da sucessão definitiva. Isso que é fé que a pessoa vote, né? O legislador tem muita fé que a pessoa vote. Interessante. As sentenças declaratórias de ausência e de morte presumida serão registradas no registro público. Vai ter uma certidão de óbito, mas vai estar escrito lá que a morte é presumida, né? A morte é presumida, ou declaração de ausência, vai estar escrito lá no cartório, vai ser registrada no cartório, vai ter uma certidão de óbito lá, de morte presumida ou ausência. Lembrando que a ausência não teve morte presumida ainda, a pessoa só está sumida e a gente está administrando os bens dela. Vai lá no banco, sou curador, posso movimentar a conta. E o que é a tal da comoriência? O nomezinho, né? Comoriência. Comoriência significa morte simultânea. Vamos ler aqui. Se 2 ou mais indivíduos faleceram na mesma ocasião, não podendo averiguar se alguns dos comorientes precedeu o outro, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Que é isso, professora? Que raio que é isso de comoriência? Significa, pessoal, uma ficção jurídica para que a gente determine se alguém é herdeiro desse outro alguém. Vamos pensar num acidente de carro. Né? Vamos pensar no acidente de carro. Tava só o pai e a filha. Ele era viúvo, tava o pai e a filha, né? O pai e a filha. E morre no acidente primeiro o pai, todo o patrimônio dele passa para a filha. A filha fica 1 semana internada. O patrimônio passa para a filha. A filha morre depois de 1 semana. O que vai acontecer com os bens? Os bens dessa filha vão ser divididos entre os ascendentes dela. Vamos pensar que essa menina não tem filhos. Os ascendentes dela por parte de pai e por parte de mãe, né? Já que, como que é a ascendência, né? Ela, primeiro para os filhos, se não tiver filhos, sobe. Se ela tiver avós, vai para os avós. Maravilha. E se os 2 não conseguir presumir a morte, se não conseguir saber quem morreu primeiro, ou foi morte instantânea, quem morreu primeiro, ou a menina pode até ter sobrevivido algumas horas e morreu, pelo Instituto da Comoriência, morreram ao mesmo tempo. Se eles morreram ao mesmo tempo, um não herda do outro. Então, vamos pensar que o patrimônio, em vez de passar para a filha, vai direto para os pais desse pai. Então, os avós maternos não herdam nada. Olha só que exemplo escabroso. E olha só como esse instituto ele é interessante e ele vai ser importante para nós porque sempre aparece na OAB. O que eu preciso lembrar de comoriência? Comoriência é morte instantânea. Um comoriente não herda do outro. É isso que eu tenho que lembrar. E aí tá lá. Se 2 ou mais indivíduos faleceram na mesma ocasião, ou seja, ao mesmo tempo, e não pode averiguar quem morreu primeiro, presume que os 2 estão mortos. Olha aqui a pegadinha da OAB. Não está falando no mesmo lugar, está falando mesma ocasião. Então pode ser que o pai morreu lá no Alagoas e a filha morreu no Espírito Santo. Não está falando local, está falando mesma ocasião. Então, essa aqui é uma pegadinha master, né? Eles não precisam estar no mesmo evento, morreram juntos, no mesmo acidente. Comoriência, então, significa morte simultânea. Morreram no mesmo período, não tem como precisar quem morreu primeiro para fins de sucessão, para fins de transposição de herança. É isso que acontece no Instituto da Comoriência.
Está lá no artigo 8º, inciso 4º, é 4º, Código Civil. Unidade 3, agora vamos falar de pessoa jurídica. Vou fazer um intervalinho, pessoal, que eu tomei uns 3 litros de água agora de manhã. São 9h20, a gente volta 9h40. Eu vou deixar aqui para vocês. Vou deixar aqui o 20, deixa eu ver. Vou colocar aqui 20 minutinhos aqui no meu relógio, a gente volta. Beleza, pessoal? Tem alguém aí? Alô? Estamos no slide 3. Tá bom, Pro? A gente volta já. Então, vou desligar a câmera e vou deixar aqui, continuar gravando. A gente já volta aí, a gente faz as perguntas que vocês tiverem. Acabou. Ela tem um gato.
Oi, gente, estamos de volta. Quero saber se estão com alguma dúvida que eu possa tirar agora. Falamos da morte presumida, decretação de ausência, curadoria de bens. E aí, minha gente? Chegou um pessoal e eu não vi. Para quem eu não vi, muito bom dia. Vamos continuar? Posso continuar aqui? Alguém tem alguma dúvida? Acho que eu voltei um minuto antes, né? A galera deve estar voltando ainda. De boa, por enquanto. De boa? De boa. De boa. Então, de boa, vou voltar aqui para minha telinha. Não está mais compartilhando. Vamos voltar aqui. Deixa eu dar uma brigada com o Teams aqui para voltar para nossa aula de pessoa jurídica. Vai ser rapidinho, faltam uns 70 slides só. Deixa eu passar para frente, para chegar lá. Essa parte nós já falamos. Uma parte rapidinho, 70 slides, aí a gente sai 12:30, eu acho, né, professora? Ah, jovens, eu adoro a companhia de vocês, 70 slides. Rapidinho. Vamos, coisa rápida, coisa fácil, né? Saímos, então, da nossa aula mórbida. Falamos de morte. Ontem eu estava aqui com na verdade, minha sobrinha passou o final de semana comigo e ela tem o quê, gente? 13, 14, não, ela tem 12, 13 anos e ela adora filme de terror. Então nós assistimos Sessão Stephen King, assistimos Cemitério Maldito 1, Cemitério Maldito 2, o It, A Coisa, vários filmes de... Nossa! E aí ela adora esse tipo de filme. Assistimos A Hora do Pesadelo. Gente, como pode, né? Quando eu era criança, eu morria de medo do Fred Krueger. Aí eu fui assistindo, gente, como a gente é trouxa na vida, né? Professora, eu não consigo ver nem os trailers desse tipo de filme aí. Não, mas aí você vê que o negócio é tão bobinho. E quando a gente é criança, nossa, morde. Aí eu assistindo ontem, principalmente o Cemitério Maldito, que eu tinha muito medo daqueles mortos voltando. Aí eu falei, nossa, que coisa. Mas, né? Fiz de conta não, eu sou medrosa. Vocês são. Ah, galera. Então, vocês as minhas crianças são iguais a mim. Eu tenho Nossa. Então, mas tudo bem. Não gosta, não. A minha sobrinha adora, né? Eu falei, nossa, Amanda, você tem para quem puxar, né? Ela adorou, né? Adorou as histórias mórbidas. Aí, tudo a ver com a nossa aula aqui de morte, morte presumida. Passa a régua na morte. Agora já falamos de morte, acabou, né? Agora vamos para direito civil sem morte. Vamos falar da outra pessoa, que é a tal da pessoa jurídica. Pessoa jurídica. E aí a unidade 3, na seção 2 até a seção 4, até o fim, nós vamos falar de pessoa jurídica. Para isso, eu vou precisar que vocês peguem 4 palitos de fósforo aí, pode ser palito de dente, porque precisa pôr aqui nos olhos, né? Para poder falar de pessoa jurídica, porque dá um sono, né? A pessoa fala, morri. Não, vamos prestar atenção aqui, pessoa jurídica. O que eu posso dizer sobre pessoa jurídica? Pessoa jurídica também é pessoa. Também é gente. Não é gente, é pessoa jurídica ou ente ideal. Ele está na nossa imaginação. É uma ficção jurídica criada pela lei. Para quê, gente? Para ter patrimônio separado do patrimônio pessoa física. Então, essa ficção jurídica se chama pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica, prestem atenção, ela vai ter
uma personalidade jurídica diferente da pessoa dos seus sócios. Então, vamos pensar, né, que eu, Marisa, mais 3 aluninhos, a gente se reúna para criar uma pessoa jurídica. Nós vamos, não posso usar sociedade de advogados, porque a sociedade de advogados é diferente a relação, nós vamos aprender. Vamos pensar num outro tipo de pessoa jurídica. Nós vamos fazer uma pessoa jurídica para vender alguma coisa, né? Vamos vender alguma coisa. Vamos vender os bolos e doces e croquetes da Kátia, né? Vamos fazer um dinheirinho com isso, enquanto a gente não pode advogar, estamos na faculdade, né? Então, criamos essa pessoa jurídica. Nós vamos, então, registrar essa pessoa jurídica. A partir do momento que a gente vai lá na junta comercial e registra essa pessoa jurídica, ela vai nascer. Lembra que a pessoa física nascia? Ela virava pessoa com nascimento, com vida? A pessoa jurídica, quando que ela vai nascer para o direito? Com o registro dos atos constitutivos. O que é ato constitutivo, professora? Nada mais é do que o contrato social. Nós vamos, então, fazer lá um contrato dizendo como que vai ser nossa pessoa jurídica. Vamos colocar quem são os sócios, onde que vai ser a sede, qual vai ser o objeto da nossa pessoa jurídica. O objeto vai ser venda de salgados, venda de salgados. Salgados manufaturados, a gente que faz o salgado e vende, né? Eu fico com a parte de experimentação dos salgados e vocês fazem parte de confecção. Objeto social, então, vai ser essa venda. E qual que vai ser o valor, qual que vai ser o objeto aqui, na verdade, o valor destinado a essa pessoa jurídica? Cada um de nós vai colocar ali o valor de R$5.000 para iniciar. Então, vamos pensar que são 4 pessoas, R$20.000 vai ser o capital social dessa empresa, dessa pessoa jurídica. Nós vamos colocar ali qual que vai ser, quem vai ser o administrador, quanto que vai, já que são 4 pessoas, cada uma vai dar a parte igual, cada um vai ter 25% dessa pessoa jurídica. Fizemos esse contrato social, ou seja, como que vai gerir essa pessoa jurídica? Legal, a gente pega esse ato constitutivo, vai lá e registra. A partir do momento desse registro, nós nascemos para o direito. Essa pessoa jurídica, então, ela vai ter personalidade jurídica própria. Vamos pensar que uma pessoa, a gente vendeu esses salgados lá para uma padaria. E lá na padaria, alguém comeu o salgado e passou mal, uma dor de barriga. O que vai acontecer? Vão processar a gente. Mas peraí, será que eles vão processar as pessoas físicas ou a pessoa jurídica? Eles vão processar a pessoa jurídica, já que ela, por ter personalidade jurídica, ela tem aptidão genérica de direitos e obrigações na esfera civil. Ela que vai, o patrimônio, mas aí processou e teve uma reparação de danos na sentença de pagar R$5.000. Quem que paga esses R$5.000? A pessoa jurídica. Atinge o patrimônio dos sócios? Em regra, não. Nós vamos descobrir quando que consegue atingir o patrimônio dos sócios, mas a regra não. E a pessoa jurídica foi criada, pessoal, exatamente para isso, para dividir o que é patrimônio nosso, pessoa física, e o que é patrimônio de pessoa jurídica. É uma proteção que nós sócios temos que os riscos do negócio, quem vai sofrer vai ser a pessoa jurídica, não vai nos atingir. Então, quando a gente fala em pessoa jurídica, é um ente ideal, Vamos lá para a nossa matéria, feita essas explanações iniciais aqui. Vamos primeiro aqui dizer quem são essas pessoas jurídicas, né? Como que eu posso classificar? Aí lá no artigo 40 até o artigo 69, todos os artigos, lembrando, né?
todos os artigos que eu coloco aqui é de leitura obrigatória. Então, depois da aula, vão lá e leiam os artigos que eu estou me referindo, né? Qual é a classificação que tem no Código Civil acerca das pessoas jurídicas? Ó, elas podem ser de direito público, interno ou externo. Quando eu falo pessoa jurídica de direito público, pessoal, é porque elas são criadas ou autorizadas por lei. O contrato social delas é lei, sendo uma lei que cria ou sendo uma lei que autoriza. Ou as de direito privado. As pessoas jurídicas de direito privado, aí é aquele contrato que eu falei para vocês agora, a gente que define, né? E como que vai ser essa pessoa jurídica? Eu preciso de pessoas ou destinação patrimonial e o objeto lícito. Posso abrir uma pessoa jurídica aqui para gerir o meu dinheiro que eu arrecado na minha boca de fumo ou na minha banquinha de jogo do bicho? Não! O objeto ali da minha empresa, da minha pessoa jurídica, precisa ser um objeto lícito, né? Então, objeto lícito. Vamos lá. Quais são os tipos de pessoa jurídica existentes aqui no nosso planeta civil? Olha lá. Pessoa jurídica de direito público interno, ou seja, criada ou autorizada por lei, direito público interno, dentro do país. Olha só, né? Que importante isso. Quem é pessoa jurídica de direito público interno? A União. União é pessoa jurídica? Sim, União, Estado, Distrito Federal e território. São pessoas jurídicas, pessoal. Elas são pessoas jurídicas. Eu posso demandar contra a União, eu posso entrar com processo contra a União, contra o Estado, contra o município. Eles são pessoas jurídicas, eles têm personalidade jurídica. Olha isso. Então aqui a gente vai aprender mais para frente que, né, se eu quiser processar um hospital estadual por um erro médico, eu não vou processar o hospital, eu vou processar o Estado, ou eu vou processar a autarquia pública, descentralização administrativa. Eu não vou processar o hospital, eu vou processar a pessoa jurídica correspondente àquele hospital. Olha só que importante isso. Então, o que mais? Município, autarquia, inclusive associações públicas e demais entidades de caráter público criadas por lei. Criadas por lei. Então, nós temos pessoas jurídicas de direito público interno. Qual que é o contrato social delas? A lei. É a lei que cria, né? Então, quando a gente ouvir falar, né, de centralização e descentralização administrativa, significa eu tenho União, Estado, município, Distrito Federal, ministérios. A gente vai aprender isso em direito administrativo mais para frente. São pessoas jurídicas. Aí, depois, salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público regem-se, no que couber, quanto ao seu funcionamento, pelas normas do direito civil. E é por isso que o direito civil que está elencando essas pessoas jurídicas, porque as normas delas vão ser as mesmas do direito civil. Tanto a União, Estado, município, como pessoa jurídica vão seguir as mesmas regras que nós vamos aprender agora. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis pelos atos dos agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado o direito de regressivo contra os causadores do dano, se houver por parte desses dolo e culpa. Aqui é a responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito público. Lembra? Quando fala direito público, vamos lembrar, criadas por lei. Vamos pensar no seguinte exemplo. Vamos pensar no seguinte exemplo. Imaginem uma viatura da polícia correndo atrás de um bandido. E essa viatura sai igual uma doida. E aí, na hora que ela estava passando para pegar o bandido, ela ralou inteiro nos carros. Olha que azar, né? O carro inteirinho ralado. Olha só. E aí, o que acontece? Eu vou processar o policial que fez isso no meu carro? Não, eu não vou processar o policial.
ele estava num ato ali de busca, né? Podia ser uma legítima defesa, tal. Ele estava buscando um bandido. Quem vai responder pelos atos dos agentes é a pessoa. Deixa eu tirar essa coisa aqui que dá ouvido. É a pessoa jurídica responsável por ele. Então, quem vai pagar meus danos? Eu vou atrás do Estado. É o Estado que gera a polícia militar. Então, vou lá. Estado, olha só, vocês foram buscar um bandido e o policial ralou na minha viatura inteira. Na minha viatura não, desculpa, a viatura ralou meu carro. Eu vou lá buscar do Estado de São Paulo a reparação. O Estado de São Paulo, então, vai me pagar essa reparação de danos por meio de precatórios, ou seja, dívida pública é paga por precatórios. O que significa isso, né? O dinheiro público, ele é todo carimbado, pessoal. Então, eu não posso fazer como se fosse uma pessoa jurídica de direito privado, que eu vou, executo a sentença e peço para penhorar as contas. No direito público, eu não consigo penhorar a conta, porque o dinheiro público é nosso. Não consigo penhorar uma ambulância para pagar o que ele me deve. Então, todo ano, as fazendas públicas estaduais, municipais, distritais e federal, que é uma só, destinam um valor para pagamento, e esse valor é chamado precatórios. Existe uma fila de recebimento. Então, eu vou entrar nessa fila para receber o dinheiro. Não, demora uns 20 anos, a depender da fazenda que te deve, né? Mas você vai receber. E o que é importante dizer? A pessoa jurídica de direito público, então, ela te paga, mas ela vai olhar para trás e vai falar: agente da polícia, você fez isso com dolo ou com culpa? Ou seja, você bateu porque você quis, ou você bateu porque você foi negligente, imprudente ou imperito? Vejam que aqui nós temos... na verdade, o direito ele é todo entrelaçado, né? Então, às vezes pode pensar, nossa, dolo e culpa não é do penal? Não, é do direito. A gente só separa em penal, civil, administrativo para questões pedagógicas, mas é tudo entrelaçado. Então, olha, pessoa jurídica vai virar para o policial militar. Você agiu de forma descuidada, culpa, ou você agiu porque você quis causar esse dano? Se houver, né, dolo ou culpa, o agente público, então, paga e cobra em ação de regresso. É isso que está escrito aqui, ó. Pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos que seus agentes, nessa qualidade, causem danos a terceiros, ressalvando o direito regressivo quanto causador do dano, se houver por parte deles dolo e culpa. Então, se tiver prova de dolo e culpa, nexo causal de dolo e culpa, vai lá e cobra do militar. Se não, poxa, ele estava em perseguição e essa pessoa apareceu na frente, ele teve que derrubar, teve que empurrar, teve que bater. Nesse caso, não vai responder. O Estado paga, mas não cobra do agente aqui. Deu para entender essa partezinha aqui? Direito, pessoa jurídica e direito público interno. Está lá a partir do artigo 40 do Código Civil. Vamos para frente. Pessoa jurídica de direito público externo. O que é isso? Os estados estrangeiros e as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Então, estados estrangeiros são pessoa jurídica de direito público externo. Aqui a gente tem interno, se for pessoa jurídica externa, Estados Unidos, qualquer outro país, pessoa jurídica de direito público externo. Belezinha, que é mais simples. E as pessoas jurídicas de direito privado? São. Aí eu trouxe aqui para vocês a classificação geral, né, das pessoas jurídicas de direito privado que nós temos. Associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos e a nova pessoa jurídica, né? Empresa individual de responsabilidade limitada, que é a tal da EIRELI. Antes dessa lei aqui que trouxe a EIRELI, a gente sempre tinha que colocar mais de um na sociedade, né? Colocava sempre um laranja lá, a nossa mãe. 1% das cotas é da minha mãe e o resto é meu.
Para quê? Para eu ter uma sociedade. Aí, a partir disso, tem personalidade jurídica e não atinge meu patrimônio, atinge o patrimônio da sociedade, né? Por isso que a lei, com vistas a essas coisas que aconteciam, criou a possibilidade de uma pessoa jurídica de uma pessoa só, diferente da pessoa natural, pessoa jurídica. Então, nós vamos aprender o que são associações, o que são sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos, empresas individuais de responsabilidade limitada. Na prática, pessoal, as associações também são fundações religiosas e também partidos políticos, né? Toda a mesma coisa. A EIRELI é a mesma coisa que sociedade. E fundações, que é um pouquinho diferente. Enquanto aqui, em todas, com exceção da fundação, nós temos união de pessoas. As pessoas se unem com um fim. Qual? Gerir uma pessoa jurídica. Essa é a finalidade. Então, eu tenho uma união de pessoas. 2, 3, 5 pessoas se unem, ou no caso da EIRELI, uma pessoa só. E aí eu tenho uma pessoa totalmente separada da pessoa física, a pessoa jurídica. É ela que vai responder pelo que acontecer na sociedade. Ela tem personalidade jurídica própria. Então, associação de pessoas. E a fundação? Fundação não é associação de pessoas. Fundação é um aglomerado de bens que tem personalidade jurídica própria. O resto é pessoas, a fundação são bens. Nós vamos ver cada uma delas. Vamos lá, então, classificação geral: pessoa jurídica de direito público interno, pessoa jurídica de direito público externo, pessoas jurídicas de direito privado. São livres a criação, a organização, a estrutura interna, o funcionamento das organizações religiosas e das sociedades, sendo vedado ao poder público negar funcionamento ou registro dos atos constitutivos e necessário ao seu funcionamento. Os partidos políticos são organizados e funcionarão conforme disposto na lei. Aí tem a lei dos partidos políticos aqui. Então, olha só, o nosso Estado brasileiro, ele incentiva que haja a pessoa jurídica, ele quer que todo mundo trabalhe, né? Então, ó, a lei já está dizendo aqui, ó, é livre. Se você quiser criar, o jeito que você vai organizar, como você vai estruturar, é você que vai escolher, né? As sociedades e as organizações religiosas. Você que vai escolher como que você faz. E o partido político? Não, pá, aí tem que respeitar uma lei que está fora. Mas partido político também é sociedade, também é pessoa jurídica. Quando fala pessoa jurídica, personalidade jurídica separada das pessoas. Partido político, associações, fundações, aqui, ó, organizações religiosas, separados, então. E aí eu trouxe a classificação que tem lá na nossa apostila, ó. Ela pode ser nacional ou estrangeira. Aqui a gente tem pessoa jurídica de direito público interno ou pessoa privada, pessoa jurídica de direito privado, ou ela pode ser estrangeira, pessoa jurídica de direito público externo, pode ser um outro país ou uma sociedade estrangeira. Estrutura. Na estrutura, olha só que legal. Nós vamos... Opa! Tem alguém pedindo para entrar? Que estranho. Tá sem lobby? Deixa eu ver. Carla caiu. Deixa eu colocar a Carla de volta aqui. Aguardando no lobby. Autorizei. Estamos acabando, gente. Só vou passar esse aqui. Voltando lá. Cadê eu? Acho esquisito quando começa esse barulhinho de lobby, porque eu não tenho lobby aqui na minha... Lobby significa autorização para entrar na aula, né? Eu não faço, eu não deixo aqui com uma porta fechada, não. Sempre a porta aberta. Pronto, agora eu não consigo mais. Consegui. Deixa eu voltar aqui para os 70 slides.
Justamente por isso que eu deixo a porta aberta, ó, porque senão eu tenho que ficar olhando um por um de novo. Aqui. Então, a gente está aqui. Vamos para as estruturas aqui. Nacionalidade pode ser nacional, que são pessoas jurídicas de direito público interno, ou pessoa jurídica de direito privado externo, pessoa jurídica de direito público externo. Estrutura. Aqui na estrutura nós vamos chamar fundação, aquela reunião de patrimônio. Então, eu sou milionária, vou fazer uma Fundação Marisa Rossafa. Fundação Marisa Rossafa. Então, eu vou destinar um patrimônio para a fundação. Não, vamos pôr Fundação Ayrton Senna, mais fácil para vocês imaginarem patrimônio do que o patrimônio da professora, né? Fundação Ayrton Senna, ou Fundação Viva Cazuza. Viva Cazuza eu acho mais fácil, que eu já li muito sobre isso. Na Fundação Viva Cazuza, né, que a mãe do Cazuza fez, né? Ela fez uma fundação, destinação patrimonial. Então, ela colocou ali todos os direitos autorais das músicas do Cazuza, né? Cazuza, para quem não pegou a época, né, 1980 e tal, tem bastante criançada aqui, inclusive eu sei porque eu estudei, não porque eu vivi. O Cazuza era um grande poeta, só que ele era riquíssimo, né? Ele cantava, mas ele era riquíssimo, então a família não precisava do dinheiro dele. Então, o que a mãe dele fez quando ele morreu? Todos o dinheiro oriundo da carreira dele, dos direitos autorais dele, foram para essa associação. A associação era para crianças com AIDS, crianças com HIV positivo ou AIDS, né? Quando não manifesta HIV. E aí ela tem essa associação e o valor desses bens é a associação. Aqui, desculpa, é a Fundação Viva Cazuza. Então, o hospital, o abrigo, né, de crianças com o HIV e AIDS estão ali geridos por esse patrimônio do Cazuza que vem advindo dos direitos autorais, discos e as músicas que alguém, porventura grave, tem que pagar direitos autorais, e esses direitos autorais são suficientes para manter essa casa funcionando, essa fundação funcionando até hoje. Então, quando fala fundação, destinação patrimonial, nós temos de direito público e de direito privado também. Por exemplo, tem fundação da Xuxa, fundação do Ayrton Senna, essa do Cazuza, né? Nós temos vários tipos de fundações, do Bradesco e por aí vai. São o quê? Destinação patrimonial. Esses patrimônios são dessa fundação e o dinheiro advindo deles que sustentam essa fundação. De um outro lado, nós temos as tais das corporações. Corporações eu vou englobar todas as sociedades de pessoas, ou seja, né, juntam-se pessoas para criarem uma sociedade. Essa sociedade pode ser com ou sem fins lucrativos. Se for com fins lucrativos, nós vamos chamar de sociedade. A gente, no final, divide o lucro. Se for sem fins lucrativos, nós vamos chamar de associação. O lucro é revertido em prol da própria associação. Sem fins lucrativos, professor, mas as pessoas ganham salário? Ganham. Só que o lucro, em vez de ser dividido para os sócios, vai ser revertido na própria associação. Então, dentro das corporações, a gente chama de sociedade de pessoas, elas são divididas em associações e sociedades. Associações não têm fins lucrativos e sociedades têm fins lucrativos. Ainda, né? Essa sociedade ela pode ser simples ou empresária. Essa parte de simples empresária está aqui só para demonstrar, mas isso vocês vão aprender em direito empresarial, mais para frente. Aqui é só para a gente saber a grande ramificação, né? Aí na simples ou empresária, nós vamos aprender, né, se tem insumo, tecnologia, como que vai gerir, nome empresarial, quais os tipos de sociedade, simples, limitada, comandita simples, comandita por ações, aqui são os tipos de sociedade, simples e empresária. Depois, função.
aqui dentro da função temos a pessoa jurídica pública, a pessoa jurídica privada. Privada, corporação ou fundação, ou seja, sociedade de pessoas, sociedade patrimonial. Dentro da pública, nós temos interna e externa. Aí na interna, administração pública direta, indireta. Externa, nações e órgãos internacionais. Essa parte aqui, então, ó, da administração pública direta ou indireta, nós vamos aprender em direito administrativo. Mas em rápida síntese, a administração direta são as pessoas políticas ou União, Estado, município, Distrito Federal. E a administração indireta é a descentralização administrativa. E a gente vai lembrar, então, das autarquias, fundações públicas, e sociedades de economia mista, empresas públicas. Essa aqui é a administração pública interna. Depois, externa, as nações e os organismos internacionais. Essas duas aqui nós vamos aprender em direito internacional. Então, essas ramificações, ó, das sociedades, direito empresarial, nós vamos ter aula disso. Nas administrações públicas externa, de direito público externo, nós vamos aprender em direito internacional, e na administração pública interna, nós vamos aprender em direito administrativo. A nossa aula, em direito civil, a gente vai aprender aqui, ó, né, a privada, a diferença de corporações, são sociedades de pessoas, e fundações. E aqui, só para a gente encerrar, como que nasce, então, a pessoa jurídica, né, nossa querida pessoa jurídica? A personalidade civil da pessoa jurídica. A gente já sabe que da pessoa natural é o nascimento com vida. E da pessoa jurídica? Olha lá. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Regra, então, eu faço aquele contrato social da nossa pessoa jurídica, que vamos vender croquetes, né? E vamos registrar lá na junta comercial, ou no cartório de registro civil de pessoa jurídica, ou na OAB, se for uma sociedade de advogados. A partir desse momento, nasce a pessoa jurídica. Então, se vier uma ação contra a gente, quem responde é a pessoa jurídica. Patrimônio da pessoa jurídica. Não alcança meu patrimônio de sócia. E aqui tem esse exemplo, né? Ressalvada a autorização do Poder Executivo, significa, existe na lei algumas pessoas jurídicas que, para nascerem, elas vão precisar de autorização de lei ou autorização do Poder Executivo. Por exemplo, uma seguradora. As seguradoras, elas precisam de autorização legislativa para nascer. Sem isso, não tem. Maravilha. Por que precisa, então, dessa personalidade jurídica, as pessoas jurídicas? Para poder ter o patrimônio destacado da pessoa física. Olha um exemplo aqui interessante. Se nós fizéssemos uma pessoa jurídica informal, a gente dissesse para todo mundo que é uma pessoa jurídica, mas não tivesse registro, não tivesse contrato social, não tivesse nada, qual a implicação disso? Se desse algum problema, alguma responsabilidade que a gente precisasse fazer, vamos pensar aqui que na hora de fechar a coxinha, a gente deixa cair um prego dentro da coxinha, né? Olha só a nossa limpeza aqui na hora de fazer a coxinha. Deixa um prego lá dentro. E a pessoa vai comer a coxinha com aquela vontade e quebra o dente. Vamos ter que pagar os prejuízos, né? E aí vem a padaria, entra em contato com a gente e a gente vai falar, olha, nós temos uma pessoa jurídica assim, né, tal. Cadê o registro? Cadê? Não tem. Então, o cliente vai demandar a gente como pessoa física, já que a gente não tem a pessoa jurídica para nos ressalvar. Então, vai atrás da pessoa jurídica, vai atrás da pessoa física.
Então, nós vamos responder com o nosso patrimônio pessoal. Aí é muito ruim para nós, né? Porque se a gente destinou um patrimônio para a pessoa jurídica, vai atingir nosso patrimônio. Maravilha. Então, essa é a diferença quando eu tenho uma pessoa de fato e uma pessoa legalmente constituída. Vai atrás do patrimônio dela. Depois, decai em 3 anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado por defeito no respectivo ato, contado do prazo da publicação da sua inscrição ou registro. Aqui, né, o sócio ou qualquer outra pessoa tem 3 anos para pedir a anulação daquele registro. Só para deixar aqui para vocês que existe um prazo legal. E esse tal de registro aqui, né? Esse tal de registro, o que ele precisa ter, o nosso tal de ato constitutivo? Lembrando que para registrar precisa ser assinado por um advogado. Olha lá, o ato constitutivo declarará denominação da empresa, os fins, a sede, o tempo de duração, se for por prazo determinado ou não, tem que colocar, o fundo social, quando houver, o nome, a individualização dos fundadores, dos diretores, o modo que administra, ou representativo ou passivamente, judicial ou extrajudicialmente. A gente pode colocar aqui. Quem vai representar a nossa pessoa jurídica vai ser a professora Marisa, que ela é a advogada já formada. Eu posso reformar esse ato constitutivo registrado? Posso averbar lá, né? Olha lá, então está escrito assim, o ato constitutivo é reformável quanto à administração de qualquer modo. Os membros respondem ou não subsidiariamente sobre as obrigações sociais, as condições de extinção e o destino do patrimônio. Então, olha só, tem que ter nesse registro tudo isso. Denominação, sede, qual que é o valor que a gente está investindo ali, e quaisquer alterações que forem ter ao longo do tempo, a gente vai lá e averba. Trocou, saiu um sócio, entrou outro no lugar. A gente vai e tem que averbá-la no registro, né? Vai funcionar assim. Depois eu vou mostrar para vocês aqui o site da JUSESP, que é a Junta Comercial de São Paulo, vai mostrar para a gente, é legal quando a gente for propor uma ação contra uma pessoa jurídica, a gente já tira ali, já imprime o contrato social dessa pessoa jurídica e já está lá o nome dos sócios, qual que é o valor, tudo que está ali, está tudo lá público para a gente. E ali, falando da personalidade dela, a personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a dos seus sócios, associados, instituidores e administradores. Separada. Ela que responde pelas suas obrigações e pela sua responsabilidade. É ela, pessoa jurídica. A gente fala, a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos estabelecidos pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, geração de empregos, tributos, renda e inovação em benefício de todos. Poxa, para isso que a gente cria pessoa jurídica, para não atingir o nosso patrimônio, atinge o patrimônio da pessoa jurídica. Por isso que a gente fala que a personalidade jurídica da pessoa jurídica é autônoma. Guardem isso, autônoma, né? E para criar esse ato, e para criar essa pessoa jurídica, o que eu preciso, né? Eu preciso de vontade humana, junta-se, né? 4, 5, uma, quantas pessoas forem, no caso de corporação, ou no caso de fundação, patrimônio suficiente, né? Observo quais são os requisitos da lei que a gente viu agora, precisa ter nome, objeto, como que vai ser esse ato constitutivo, e licitude do objeto, ou seja, essa pessoa jurídica tem que ser criada para fins lícitos. Tendo esses 3 requisitos, né, eu vou, então, ter o ato constitutivo, aquele contratinho, e aí esse ato constitutivo eu vou registrar. A partir do momento que eu registro,
nasce a pessoa jurídica. Ela vai ter o nascimento com o vida aqui, né? E aí eu vou deixar para a próxima aula a tal da desconsideração da personalidade jurídica, né? Marquem aí esse slide para vocês me orientarem, tá no 22. Esse slide significa, né? Quando eu consigo atingir o patrimônio dos sócios, mesmo sendo pessoa jurídica, né? Eu consigo atingir patrimônio dos sócios. Nesse caso, a gente vai deixar para a próxima aula. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, fiquem à vontade aqui para perguntar. E no mais, eu deixo aqui um grande beijo para vocês e ótimo dia e vamos estudar sempre. Mais tarde eu vou ter aula de direito constitucional, vou convidar vocês, quem quiser participar da aula, fiquem à vontade para participar. Beleza? Deixa eu parar a gravação aqui. Perguntas, galera?